aqui o conhecimento dos dois. Eu queria já abrir a pergunta para os nossos estimuladores, pedindo a gentileza apenas que vocês se apresentem antes de fazer a pergunta. Então, primeiro, Vladimir. Vladimir Carvalho, sou da Galderma, diretor de vendas e trade. Pergunta para o Eli, produto também, pode ser? Os dois. A visão de vocês, a entrada de redes como a CVS, o Walgreens no Brasil, quanto isso vai contribuir para a evolução do varejo farmacêutico no Brasil? Bom, eu disse que uma vez eu ouvi uma afirmação que diz que a vantagem de às vezes, a gente viver num país de terceiro mundo é que você pega o avião, vai lá e vê o futuro, né? Claro que existem duas abordagens de você ter no mercado. Uma seria a abordagem europeia, que é uma abordagem mais restrita, que ao pouco vai se abrindo, quer dizer, já existem países da Europa que estão permitindo a abertura de redes, porque, inegavelmente, dizer que na Espanha lá não tem rede por uma carta oral, quer dizer, os farmacêuticos fazem a sua defesa para não ter, do mesmo jeito que tem cartório aqui. Mas o que eu acho? Eu acho que, realmente, a entrada de grandes players, ele traz uma efetividade maior, uma eficiência muito maior, né? E, quando se fala que eles vão vir para cá, é mais ou menos claro, quer dizer, você vê que o Brasil está em sexto, oitavo lugar do mundo em consumo de medicamentos, nada mais justo que as redes, quando pensem, por que os americanos, as redes americanas não tinham saído de lá? E tinha espaço para consolidação, né? Esse espaço foi diminuindo e ele está procurando outros setores, até porque são modelos que não são replicáveis. A gente chegou a pensar numa época, vamos para a América Latina. Quando você estuda, cada país tem a sua regulação tão diferente, tão diversa, que, na verdade, é outra indústria, é diferente, né? Uma farmácia do jeito que se toca no Brasil não é a mesma que se toca na Argentina, né? Lá você tem as obras sociais, tem outro tipo de abordagem. Então, na medida que você tem um mercado grande, e você tem oportunidades de ter grandes aquisições, o risco fica diluído, né? Não há dúvida. Então, e a necessidade traz isso, quer dizer, precisa de expansão, são empresas de capital aberto, que o mercado cobra rentabilidade de expansão, ele vai ter que buscar outros mercados. Então, é inevitável que venham aqui. O que eles vão trazer? Vão trazer uma eficiência maior. Quer dizer, aquilo que a gente viu lá, a entrada de novos participantes no mercado obriga os atuais a se melhorarem. Quer dizer, a competição melhora a gente todo dia, né? Há 7 anos atrás, eu fiz uma palestra na FGV e eu apresentei um gráfico onde mostrava como funcionou a consolidação do mercado americano de varejo. Nos 3 primeiros anos, houveram 170 e poucas fusões e aquisições, e depois, em 18 meses, 3 grandes processos, Walgreens, CVS, Rite Aid, né? E aí você tinha, naquela época, 7 anos atrás, o Walgreens com 5 mil farmácias, e presença em 47 estados americanos. E aí alguém me perguntou exatamente o que você está perguntando, eu falei, não, vai vir para o Brasil? Vai, em 5 anos nós vamos ter aqui, e eu chuto que vai ser o Walgreens. Errei, veio a CVS. O varejo é local, e existem diferenças, como o Cláudio falou, fundamentais. O modelo americano vem para cá? Não vem, porque não cabe dentro da loja. A loja nos Estados Unidos tem, em média, 500 metros, 450 metros. A nossa não tem 100. Então, vem um modelo diferente. E o que vai trazer? Exatamente o que o Cláudio comentou, processo. As empresas locais vão ter que se adaptar, vão ter que melhorar os seus processos, vão ter que ser mais eficientes. Ponto. E o multinacional vai acabar com o nacional? Não vai. Nós vamos ter grandes grupos nacionais e nós vamos ter grandes grupos multinacionais. Nós vamos ter redes locais, vamos ter redes regionais, mas vai consolidar. Nós temos uma característica única nos países, que é, por exemplo, a indústria financeira. Você tem todos os grandes bancos aqui, Citibank, JP Morgan e tal. E quais são os grandes bancos do país? Fora os bancos públicos, são os bancos nacionais, Bradesco e Itaú. Aliás, foi uma coisa gozada, né? Quando aconteceu a grande crise americana, é impressionante. Dizem que o capital ele tem 3 características, né? Ele é ágil, esperto e covarde, né?
Quando o cara falou, pô, o Citibank está bem, o outro está bom, todo mundo correu, foi botar o seu dinheiro no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco ou Itaú. É impressionante. Quer dizer, todo mundo via os bancos nacionais como um porto seguro, né? Isso, sem dúvida, que também foi fruto do PROER que se fez lá atrás. Eu que tive em banco, pouca gente sabe, tem um amigo meu que foi muito injustiçado por conta de ações públicas, encher o saco, tomar, e foi o PROER que criou essa condição do mercado financeiro ser a marolinha só bateu aqui. Isso é que é a verdade. A grande verdade é essa. O mercado financeiro brasileiro é muito sólido, se revelou nisso. Aliás, o Amador Aguiar ele dizia uma coisa, que a diferença entre um banco sólido e um banco quebrado era uma corrida de 24 horas. Só isso. O sólido aguenta 24 horas. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu compartilho contigo, quer dizer, eu acho que a vinda para cá não vai acabar com os grupos nacionais, de jeito nenhum. Vai, inclusive, melhorar o mercado, isso não tenha dúvida que é verdade. Né? E o mercado é diferente. Lá eles têm outro tipo de abordagem, né? São quase que supermercados. Você veja que as lojas de conveniência... Eles vendem até remédio. Pois é, até remédio. Você vê que as lojas de conveniência aqui no Brasil, elas não funcionaram. 7-Eleven, que teve aqui. Por que não funcionou? Simples, meu filho, por causa da inflação. Porque o supermercado, veja bem, eu que trabalhava em banco, vocês que tinham um emprego, a inflação ela é realmente muito nefasta e é um negócio terrivelmente desleal para com o pobre. Quem tem dinheiro ganha dinheiro com a inflação. Essa é a verdade. Você sabendo trabalhar, porque tempo é dinheiro. Se você sabe trabalhar com tempo, a inflação, você trabalha a favor, você ganha dinheiro sem fazer nada. Essa é a verdade. Tanto que naquela época eu pegava o meu Prolabore, botava no Open e ficava dando cheque. Eu via cheque de R$1. Naquela época nem era o real, né? Era cruzado novo, né? Cruzado antes. E por que o supermercado, se você vai na periferia e você olha, você tem que ver as coisas, né? Você tem ponto de táxi dentro do supermercado, porque você tinha a compra do mês, era o hedging do cara. Ele recebia o salário e corria lá e comprava 5 quilos de arroz, porque senão no final do mês ele não ia comprar 4. A inflação corroria isso. Então, o que acontecia? O hedging dele era o supermercado, o que não permitia a loja de conveniência, comprinha todo dia. Entende? Hoje, com a estabilidade, permite fazer isso. Você pode ter uma compra todo dia. Quer dizer, muito mais do que o número, você tem que ver o behind the scene, o que te traz isso. Por que isso aconteceu? Você tem que ir na razão para poder agir. E a inflação, ela trazia um ambiente de negócio diferente que é de hoje. Se a inflação vier hoje, ela vai atrapalhar a conveniência, sim. Porque, em vez da conveniência, o cara vai através da segurança. Compra no primeiro dia no supermercado, entope tudo e leva para casa. Só para a gente, antes de abrir até para a próxima pergunta, e para ficar um pouquinho nessa questão ainda da operação, eu queria que vocês dessem uma visão, uma opinião sincera de como vocês enxergam a visão que o varejo tem hoje da necessidade de olhar para o fundo da operação, que não é a parte mais bonita, né? Montar loja acho que deve ser muito mais gostoso, lidar com treinamento, mas essa parte de operação, o milk run, de toda a operação, é fundamental. A gente está dando atenção? É muito simples. Né? Se você pegar os balanços de companhia aberta, você vai ver que um varejo ele tem o que a gente chama de margem EBITDA, que é geração de caixa, quando bem tocado, da ordem de 7%. Né? E o lucro líquido é da ordem de 3%. 3%. Isso não é novidade. O supermercado está cheio, esse olha o balanço dele é 2, 2,5%, que deixa líquido. Numa operação que você mexe com bilhões, qualquer desvio vira prejuízo. Então, a eficiência é obrigatória. Por que tudo isso é caro? Porque o varejo custa caro. Ele custa caro. Um ponto custa caro. Você ter 5 farmacêuticos... Você pega uma loja de departamento, muito mais do que... Você tem um gerente que é muito bem pago, pode ganhar 8, 10 mil reais. Mas você tem que ter 5 farmacêuticos que ganham, em média, de 3 a 4 mil. 5. Para pagar numa loja com 200 metros quadrados. Então, a tua operação tem que ser muito eficiente, para você poder ganhar. Cada vez eficiência maior. Quer dizer, eficiência é o nome da palavra. Por isso que você tem que olhar para trás. Você tem que ter processos que sejam azeitados para que você... Imagina uma empresa que fatura hoje, a Raia do Brasil vai faturar coisa de... Faturou ano passado 6,5 bi, 7 bi, 7.200.
ela fatura 600 milhões por mês, com um ticket médio de R$ 46. Isso diz que você vai ter que, praticamente, ter uns 17 milhões de tickets emitidos por mês. Se você for um pouquinho de ineficiência em cada um, é a coisa do método, do seu metro aí, de centímetro em centímetro, chega em quilômetro. Quer dizer, a eficiência é obrigada a ter. Né? Como é que está a eficiência dos varejistas? Sejam eles redes, pequenas redes, grandes redes? Se você pegar a história do varejo brasileiro farmacêutico, né, você vê que era um varejo, a maioria deles são varejos familiares. Depois da estabilidade econômica, né, quem ganhava dinheiro através de inflação, ganhava dinheiro movimentando dinheiro, estoque, comprava na hora certa, vendia na hora certa, ganhava muito dinheiro. Depois disso, o jogo mudou. E as empresas familiares, então, passaram, eu não vou nem dizer profissionalizar, mas passaram a ser mais profissionais. E hoje você tem um momento que eu diria muito melhor, e essas empresas estão muito mais preparadas para o mercado. Então, hoje, você visitando uma loja em Manaus, ou visitando uma loja em Porto Alegre, ou visitando uma loja em Teresina, ou visitando uma loja, você vê que por trás daquilo tem gestão. Diferentes níveis de gestão, mas já muito melhor do que você tinha há alguns anos atrás. Por quê? Porque não tem como você sobreviver com 3% de margem. Um negócio desse quebra. E muita gente quebrou. Então, quem sobreviveu, agora vai conseguir, acho que, alçar voo, né? Tem oportunidades à frente. A inflação, ela mascarava a ineficiência, né? Essa que é a verdade. A inflação mascara a ineficiência. Quando se falou de inflação de 30% ao mês, se você souber lidar com... Eu diria o seguinte, a estabilidade econômica, ela é regulada pela eficiência, né? A inflação, ela é regulada pela esperteza, né? Você consegue jogar com dinheiro, compra, estoque e tal, você acaba mascarando a tua eficiência. Não é à toa que, na época que houve, em 94, que houve o Plano Real, que acabou a inflação, e eu estava em banco, eu vi inúmeras empresas que quebraram. Porque o cara ganhava dinheiro com a inflação e achava que era eficiente, e não era. Não era. Eu lembro de um cliente nosso que mexia em importação de rolamentos. O camarada fez uma sede maravilhosa, vendia horrores e tal. Quando chegou, quando entrou a realidade, quer dizer, ele comprava com 180 dias com carga de crédito e vendia praticamente a 90. Então, ele tinha 90 dias de inflação que ele ganhava. Quando aquilo acabou, o rei ficou nu. O cara não tinha processo eficiente. E aí o esperto. Acabou a esperteza, acabou a operação. Quer dizer, isso é quando se fala da adaptabilidade. Se a inflação voltar, quem vão ser os ganhadores? Aqueles que se adaptaram ao regime inflacionário. Simples, né? Perfeito. Voltando para os nossos estimuladores, mais alguém? Pronto? Oi. Bom, meu nome é Vanderlei Cunha, sou diretor de operações da Honro Healthcare Brasil. A pergunta é referente ao varejo, né? Esses novos entrantes, a nova tendência do varejo nacional, quais as novas tendências para esse varejo com relação a isso, desses novos entrantes, como foi explicado há pouco, e como utilizar essas novas tendências para fidelizar mais o consumidor dentro da farmácia, uma vez que o professor mostrou que apenas 41% do consumidor é fiel à farmácia que ele compra. Bom, eu devo dizer o seguinte, para onde vai o mercado, quer dizer, não vão só os novos entrantes que vão determinar para onde vai o mercado. Quer dizer, nós temos aqui uma das forças de mercado, que também é o poder regulatório. Quer dizer, isso vai ser uma discussão, como a gente vai achar um novo mercado? O que é o modelo de farmácia que a gente vai chegar? Quer dizer, tem saúde e beleza? Sem dúvida. Quer dizer, existem empresas que trabalham assim, né? A Raia do Brasil trabalha assim, a Panvel trabalha assim, saúde e beleza, e muito bem, que eu sou cliente deles hoje lá no Sul também, né? E várias outras empresas. E existem empresas que trabalham de uma maneira com um espectro maior, seja porque a legislação estadual permite, e, de repente, o cara aí assume uma conveniência maior, vendendo sorvete, vendendo e tal, né? Agora,
esse espaço de regulação vai determinar isso. Quer dizer, não adianta o cara querer vender, né? Eu até... Uma das coisas que acabou no passado, mas recentemente você lembrava disso, você entrar numa farmácia nos Estados Unidos, até cigarro vendiam, né? É que depois houve uma pressão tão grande que acabou com isso. E é verdade, depende da regulação. Você vai hoje a Nova York, você não encontra uma farmácia independente, é muito difícil, praticamente é só redes, né? Mas existem mercados que ainda... E você vai dizer, então, essas redes vão tomar conta, vai acabar com tudo. Não é verdade. Não é verdade. Sempre vai ter alguns nichos de mercado em que alguém pode atuar. Sempre vai ter, né? É importante, a capilaridade das grandes redes não é tão grande, porque os custos de operação delas, às vezes, não permitem de você ter lojas com venda menor. Não é dizer que, não me interessa porque eu não vou vender porque vende pouco. Não é isso. No momento que você se compromete, é diferente de um farmacêutico, que ele é dono do negócio dele e ele consegue tocar aquilo. No momento que você tem um preposto, tem que ter gerente, tem que ter farmacêutico, você tem que ter processo, o caminhão vai buscar, já começa por aqui, né? Você tem o dinheiro, você tem que contratar carro forte. Eu não posso, numa rede que tem 300 lojas, 1000 lojas, pegar o dinheiro e ir lá depositar no banco. O carro forte custa, tudo custa, né? Então, você tem que ter massa. Como a escala te traz alguns bônus, mas te traz alguns ônus também. O ônus da padronização, você é obrigado a ter. Você não pode pensar, dizer, não, a loja 999, o camarada não precisa ir lá, porque o banco é do lado, ele vai lá e deposita. Isso não existe. Você tem um padrão único. Então, o que eu acho é que as novas redes, elas vão trazer, as redes entrantes vão trazer isso. E o que acontece com o consumidor? A cada dia, a informatização te aproxima do consumidor, né? Você tem o conhecimento do que ele faz. Você pode atendê-lo de maneira diferente. Você pode, inclusive, sei lá, se o cara, ele contumazmente, ele compra um remédio de uso contínuo, você pode ligar para o cara, e oferecer para ele, olha, vai vencer a sua caixinha, comprou aqui, estamos em promoção. Então, cada um pode usar os instrumentos do jeito que lhe aprouver. E existe um manancial de contato ao cliente, de chegada no cliente, muito maior do que tinha 10, 15 anos atrás. Edu? O Cláudio, ele já citou adaptabilidade. Eu acho que você hoje olhando no mercado, você tem vários modelos. Você pega a Febrafar, com associativismo. Modelos como o da Ultra Popular, né, que está endereçando um nicho muito claro, né? A própria Raia Drogasil, com uma experiência Farmazil, um outro modelo muito claro. Então, eu acho que é a adaptabilidade, você conhecer o teu consumidor e você saber o que você tem que fazer no local onde você está. Isso vai acontecer. Pode acontecer farmácia de conveniência? Pode, o Ultra está aí, 4.500 postos de gasolina, 2.000 postos de venda de gás. Eu não sei quantos cabem em uma farmácia, mas, com certeza, eles vão trazer um modelo novo. E, com relação ao consumidor, quem é casado sabe, né? Se o nível de serviço é bom, tanto o homem quanto a mulher, não precisa procurar no vizinho. Então, é nível de serviço que vai determinar qual é a fidelidade do consumidor. Se você tem um excelente serviço, né? Se não tem fila no caixa, se não tem falta de produto, você vai ser mais fiel àquela bandeira. Né? Eu tenho fidelidade à minha farmácia, e a minha esposa também. Mas a fidelidade é isso, eu sei que eu entro eu sou cliente da Raia Drogasil em São Paulo, por quê? Porque tem pouca falta. Às vezes tem até fila, mas tem pouca falta. E aquilo que o Cláudio falou, você chegar com uma receita de 3 produtos, ter que ir em 2 farmácias para comprar 3 produtos, é demais. Então, é isso, é nível de serviço. Se o nível de serviço é muito bom, você fideliza. Perfeito. Sou Luiz Antônio de Lima, uma rede Far Triunfo do interior de São Paulo, pequena rede. Primeiro, é um prazer ter o Claudio Eli aqui, né, um baluarte do nosso varejo. Fala-se muito em desoneração de impostos e a gente vê o deputado federal. Sabemos que a nossa lista positiva representa 60%, que já é isento de PIS e COFINS. O que realmente impactaria no varejo uma desoneração federal?
o nosso custo não é em relação a ST e até a trabalhista? Mas é o primeiro, eu acho que é o primeiro passo, quer dizer, quando se fala em desoneração e se abre uma porta para se discutir alguma coisa, né, você, inegavelmente, vai ter a pressão pelo total. Quer dizer, se você resolver, se diz que hoje 34% são impostos, e você resolver 9 e pouco ou 10, vão remanescer 24, que também vão ser objeto de discussão. Quer dizer, o caminho é esse. É um caminho gradativo, como se viu em tudo, né? Inegavelmente, eu acho que só a criação do ambiente para essa discussão já é muito grande, né? Eu acho que isso é um avanço em que a gente tem tido recentemente. Eu acho que o caminho vai ser isso. Se vai chegar a zero, não sei. Mas essa acomodação de forças é que vai levar, e eu acredito, sim, que em médio espaço isso vai acontecer, né? Posso perguntar aqui? Meu nome é Cato Yoshi, sou presidente da SOS Pharma. Queria fazer uma pergunta, é o seguinte, com a entrada dos gigantes, vocês acham que eles terão força suficiente para mudar a legislação a nível federal? Porque hoje, por exemplo, no Nordeste vende-se de tudo. E no Sudeste, em São Paulo, por exemplo, é muito restrito o que você pode comercializar. De repente, com a força que eles têm, como a indústria farmacêutica manda no país, então, vocês acham que pode haver a mudança de legislação a nível federal? Pode, quer dizer, eu acho que vai depender muito das forças, porque é coisa disso, é um processo de negociação, né? E o que a gente tem visto, principalmente eu que trabalhei na Abrafarma, fui diretor da Abrafarma, né, junto com o Sérgio Mena Barreto, o que a gente vê é o seguinte: você tem que ter organismos hoje de assessoria parlamentar, você tem que estar olhando, porque de vez em quando você é surpreendido. Eu lembro que uma vez, de uma hora para outra, a gente descobriu que tinha passado um processo numa comissão lá da Câmara, indo para o Senado, que toda farmácia tinha que ter uma cruz verde. Pô, é um negócio do Arco da Velha. Você não imagina o que tem de projetos de lei muito mais piorando do que melhorando, né? E, se você bobear, quem tem tempo para ir lá discutir com os deputados, consegue a vitória, né? Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Você tem que ficar olhando isso. Uma na plateia, eu volto com você. Tá, doutor Juan? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só complementar a resposta do Cláudio. Não acho que o poder econômico tem essa condição de fazer isso, tá? Se fosse assim, o setor supermercadista, que é poderosíssimo, já tinha colocado a farmácia para dentro. Eu acho que essa é uma questão estadual, muitas vezes municipal, né, e não vai acontecer. É muito mais do que, quando fala poder econômico, é a presença. Quer dizer, a verdade é o seguinte: enquanto a gente está pensando em tocar o nosso negócio, tem alguém pensando em defender a classe social dele, o farmacêutico e tal. E é verdade. Tem muito interesse. Tem interesse. Você tem que estar pronto para discutir isso. E é muito lógico que isso aconteça. Aliás, eu acho, como hoje está em moda dizer, né, é muito normal na democracia, né? Só não é normal na democracia a bagunça, né? Fechar a cara para ir lá quebrar as coisas, isso não. Mas hoje está na moda. Se contesta qualquer coisa. A gente junta 100 aqui, queimando os pneus aí para a cidade. Então, eu queria saber se esses caras vão assistir a Copa, Cláudio. Perfeito. Doutor Juan? Boa tarde, parabéns aí pela apresentação. Meu nome é Juan Carlos, eu sou presidente executivo do Sincofarma São Paulo e também tenho um pequeno varejo, uma farmácia independente. A pergunta é, o varejo tem tradição de baixo desempenho no que diz respeito ao atendimento ao cliente. Eu acho que eu nunca fui tão mal atendido quanto estou sendo agora. Ganhou-se muito em operação, em rentabilidade, por transação, mas, infelizmente, as pessoas acho que não acompanharam, o atendimento não acompanhou essa evolução da operação do negócio.
Portanto, aqueles P's que você colocou, eu acho que o maior problema ali é pessoa. Se você resolver aquilo, você resolve 70%, 80% do problema ali. Oi? Eu queria saber o seguinte, se vocês consideram que a capacitação e educação dos profissionais do varejo, hoje realmente, ou daqui para frente, será um diferencial competitivo imprescindível. Imprescindível. Além disso, eu gostaria de saber de você, a segunda parte da pergunta, hoje nós temos clientes multicanais, não existe mais o cliente que só compra no canal físico, ele compra por qualquer canal, essa que é a verdade. Eu queria saber como, o que a Drogasil vê que vai atrair o cliente até o PDV físico e retê-lo nele e fidelizá-lo. O que a Drogasil vê, eu não sei, porque eu não estou mais lá. Né? Na verdade, o que é... Mas quando você falou de pessoas, é verdade. Eu acho que duas coisas colaboram com isso. Primeiro, o turnover no varejo é excessivo. Falam-se da ordem de 50% ao ano, 30% ao ano, em alguns cargos muito mais que isso. Isso, mais ou menos, seria dizer o seguinte, a cada 2 ou 3 anos você renova todo o seu quadro. Não dá tempo de ensinar. Aqueles que são mais velhos, que eu me enquadro nisso, né? A gente ia no varejo e chegava no caixa, o cara pegava aquela maquininha que tinha. Hoje em dia a operação é muito mais complexa. Um cliente que chega lá, ele tem plano de saúde, é da Sul América, é do Bradesco, é da Unimed, não sei o que mais, ele tem farmácia popular, ele pode ter um plano do laboratório, né? E lá o cara é Novartis, AstraZeneca, Biolab, não sei o quê. Então, a coisa fica muito mais complexa. O senhor vai pagar com cartão de crédito, aliás, uma coisa que eu brigava no varejo é o seguinte, que me irrita profundamente. Eu chego no varejo, é uma lição para todo mundo que é de varejo, tá? Dou o cartão, o cara pergunta assim, o senhor quer parcelar? Eu não pedi, minha filha. Você está entregando o fluxo de caixa da empresa na minha mão. A pergunta correta, aí o cara diz, mas tem que indicar que tem o cartão. Sabe por que ele pergunta? Porque se ele pega e faz uma vez e não bateu a teclinha do parcelamento, ele tem que cancelar a venda. Por que ele não faz a pergunta positiva? O cara pergunta, é débito? O cara diz, não, é crédito. Débito cai em 24 horas. Crédito é em 28 dias. Muito bom, passou a primeira. É débito, o cara não é crédito. É à vista, o cara que diz que é parcelado. Né? Aliás, esses dias eu tive na Drogaria São Paulo e um atendente me fez assim. Eu liguei, porque eu gosto de noite, eu liguei para o Gilberto e disse, parabéns, cara. Pela primeira vez eu vi um negócio funcionando mesmo. E eu perguntei para o menino, estão te treinando nisso? Não, treinaram mesmo. E você aprendeu. Porque é comum, todo mundo, o cara pergunta assim, você não quer parcelar? Filho, eu não pedi para parcelar. O Cláudio, e outra coisa, comprar bem de consumo diário e pagar a prazo. É a mesma coisa que comprar no supermercado, o pessoal fala, crédito? Não, eu vou consumir esse mês ainda. Pois é, pois é. Então, quando você fala, é verdade mesmo. Quer dizer, o grande tarefa hoje, porque uma vez, qual é o grande problema de uma grande rede? É você administrar 15 mil SKUs, é um problema sério. Mas uma vez que você tomou o domínio daquilo, você tem o processo, você tem uma coisa ajustada, você tem o... Porque, na verdade, pouca gente se dá conta, e isso é que as empresas de varejo têm que entender que nós temos 3 estoques, sempre. Eu tenho o estoque físico, o contábil e o fiscal. O fiscal e o contábil têm que bater. Tá? Isso é questão de atualizar arquivos. O físico pode ter a diferença, porque aí você ajusta. Perdeu, quebrou, roubou, não sei o que mais ajudou. Mas o fiscal, o contábil e o fiscal bate. 99% das empresas no varejo brasileiro não bate. E isso é um problema sério, em grande escala, seríssimo. Isso pode te gerar problemas muito grandes. Mas, uma vez resolvido, resolveu de uma vez só. Fez um ábaco, tem uma entrada, acabou. Gente, não. Você tem que treinar todos os dias. É produto novo que chega, é procedimento novo que vem, e troca a gente. Por isso, como que você vai resolver? Treinando as pessoas, que hoje o ensino fundamental e médio no Brasil é muito ruim, você sabe disso. Hoje o grande problema, muitas vezes, é ter pessoas que têm um saber cognitivo. Você manda uma instrução, o cara soletra, mas não lê. Ele não entendeu o que está ali escrito. Ele não captura a ideia, não tem tempo para isso. Ele não tem compreensão, não tem a cognição daquilo. Esse é o grande problema. Né? Então, realmente, pessoas que não era para ser, passa a ser o maior problema no país.
porque o resto você resolve. O resto você consegue, luta ou não, você tem uma maneira perene, as pessoas têm que mudar todo dia. Eu acho que o problema aí ele é maior, né? A gente vive hoje uma situação de pleno emprego, né? Ou níveis de desemprego muito baixos. O problema é maior, é educacional e está na base. Você é mal atendido no call center, você é mal atendido na recepção do prédio, você é mal atendido na farmácia, você é mal atendido nas lojas americanas, você é mal atendido em todo lugar, no posto de gasolina. As pessoas não estão treinadas, as pessoas não estão aptas, elas não estão afim. É educacional. Precisa começar lá atrás. Isso vem do pré-primário. Enquanto a gente não fizer isso, e enquanto a gente não cobrar isso dos nossos governantes, e agora em outubro teremos uma boa oportunidade para fazê-lo, vai continuar assim. E nós vamos ter que continuar convivendo com esse tipo de prestação de serviço. Perfeito. Tem uma última pergunta ali da plateia, e depois a pergunta aqui do Jorge da MAN, e já estamos avançando no tempo. Bom, primeiramente, boa tarde, parabéns pela palestra. Meu nome é Sidney, sou da Nestlé Brasil, e minha dúvida é referente à plataforma digital. A gente vê realmente alguns segmentos do varejo explorando bem essa ferramenta, essa plataforma, e eu queria entender um pouco do Canal Farma, como ele enxerga essa plataforma digital, quais são as próximas tendências em relação a isso. Bom, na verdade é o seguinte, primeiro é um problema de legislação, né? Existem forças que vão contra a plataforma digital, porque há uma desintermediação do farmacêutico. Quer dizer, você não tem o aconselhamento farmacêutico presente na compra do medicamento, que é uma verdade. Uma verdade. Se isso é bom, não é verdade, né? Depois, quando a gente olha, você olha nos Estados Unidos, que se vende muito remédio via internet, não é verdade, né? Porque lá o comércio é diferente. Você registra a tua receita na farmácia e pede o refil mês a mês. Então, outro problema. Entende? E depois tem aumentado muito a penetração tanto que a internet, hoje o Brasil é um dos grandes utilizadores da internet a nível mundial, né? Eu acho que tem légios vacantes aí, não tem nenhuma regulação ainda que deve vir, mas não tem uma regulação específica para o comércio digital, né? E acho que o comércio, ao contrário do que a gente vê, você tem alguns comércios que chamam de destino, né? O comércio de farmácia, ele é um comércio de vizinhança. Você compra próximo de onde você mora. Você tem a permanência disso. É muito comum você ir na farmácia. Eu acho que isso não vai ser superado pelo comércio digital. Vai ter uma importância? Vai, mas não vai ser o mais importante. Eu acredito que não vai ser o mais importante, né? Pela natureza do comércio que a gente tem. Mas toda empresa hoje, o que é gozado é o seguinte, todo mundo tem comércio digital, né? Mas você fala com o comerciante, ele diz, olha, porque tem que ter um pé no futuro. Ganha dinheiro com ele? Não, não ganha. Eu não conheço ninguém que está ganhando dinheiro com isso. Aliás, eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu estava em banco, eu falei, pô, mas só dá prejuízo. Isso aí, disse, mas peraí, lucro é medida de perdedores. Você tem que ver o futuro. Então, sei lá. Tem? Então, todo mundo se reserva o direito de perder um pouquinho no comércio digital para buscar no futuro uma onda que está por vir, né? Eu fiz a startup de um comércio online, onde um dos sócios é proprietário de um grande comércio online de material esportivo. Fiquei lá um ano, foi uma experiência sensacional, mas eu concordo com o Cláudio, tem problemas legais, e hoje, sendo muito sincero, a Farma não está preparada para a venda online, né? Ela ainda não conseguiu fazer esse uptake. 70% da venda era para produtos não prescritivos, pelo menos na minha época. E existe o hábito do consumidor realmente de ir à loja. Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai passar por muita transformação. O que a gente vê é que todo mundo fica nessa história. Vou botar um pezinho lá, botar um pezinho lá. Mas é um comércio com outras características, é uma outra coisa. Você vê, da venda de medicamentos, o medicamento controlado representa quantos por cento? 10, 15. 10%. 10% você não vai vender mais. Você tem que ter o contato com a receita. Ou o cara te manda a receita, você pega a receita. Tem a farmácia popular, tem uma série de outras coisas. Popular, tem muita coisa que está fora do mercado, entende? E para você ir
na farmácia para buscar uma farmácia popular ou buscar um remédio controlado, já que fui, estou ali. Agora, eu não vou cuspir no prato que eu comi. Por quê? Porque para outras categorias, para algumas categorias, é muito, facilita muito o seu, né, o sortimento que você tem numa loja online, você não tem numa loja física, quantidade de caixas que você pode adquirir. Eu tomo um antipertensivo. E eu não gosto de ir no supermercado, não gosto de ir na farmácia. Se eu puder comprar 12 caixinhas de Benicar, numa só eu compro. O duro é que na loja você não acha. No comércio eletrônico você acha. Então, são diferenças. E aí você vai adressar cada necessidade, são complementares. Perfeito. Jorge, você tem a última pergunta. Aqui? Deu. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Jorge Pascotto, sou gerente-geral da MAN, é uma empresa austríaca de cuidados infantis. Resumidamente, poderia dizer mamadeiras e chupetas. E eu queria me remeter à apresentação do Eduardo, mas a pergunta, obviamente, vai para vocês três, né? Estou nesse mercado da puericultura, não tem nada a ver com poeira, com aspirador de pó, são produtos infantis para criança, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu falava que trabalhava em puericultura, me perguntava se eu vendia aspirador de pó. E quando eu comecei lá atrás, era relativamente frequente ver aqui em São Paulo consumidores de outras regiões do país vindo fazer um enxoval, a primeira compra do bebê aqui em São Paulo, porque alguns produtos, e aí eu incluo a nossa linha, que é uma linha que, por questão de ser importada e pela qualidade que tem, ela é voltada para o público classe A e B, classe de poder aquisitivo mais alto. Então, de lá para cá, nós não vemos mais isso. Ou seja, o Eduardo enfatizou na apresentação as diferenças regionais, e principalmente no Nordeste, como um extremo, onde a relação de consumo versus a renda é muito maior do que no resto do país, né? Me parece aí que talvez o consumo tenha crescido mais do que a renda nessa região, visto que a renda não diminuiu, ela cresceu também, né? A pergunta é, o que mudou? O que deixou de fazer com que as pessoas venham para cá e passem, entendo que comprem agora localmente muito mais do que antigamente? Se vocês acham que houve uma mudança no padrão de consumo, o consumidor passou a valorizar mais o varejo local, ou houve uma oferta maior de produtos nessas regiões, houve um desenvolvimento maior do varejo nessas regiões, que tenha evitado que o pessoal tenha que vir até aqui a grandes centros, São Paulo ou Rio, para fazer as compras? Inevitavelmente, quer dizer, você olha isso, o varejo, por exemplo, em outros estados, quer dizer, em outras regiões do país, ele evoluiu barbaramente. Eu te dou um exemplo, não sei, recentemente, já estão indo para o Nordeste, não vivi isso, mas vivi o Centro-Oeste. Quer dizer, Goiânia é uma cidade hoje que tem uma ampla oferta de produtos. E isso realmente fixa isso. Eu trabalho numa empresa, no conselho de uma empresa, em que tinha loja de moda no aeroporto de São Paulo, né? E essa loja hoje ela vende mais ou menos 2/3 ou metade do que vendia 2 anos atrás. Por quê? Porque se abriu filiais em Belo Horizonte. A inauguração da loja Raia Drogasil, número 1000, em Recife. A MS foi convidada para fazer uma palestra na inauguração da loja número 1000. Então, o varejo mesmo, ele está se movendo, né? E a loja de Recife, a gente fez uma análise, ela tinha praticamente 2.000 itens de higiene e beleza que não existiam na região. Mas também, os fabricantes estão se movendo. Eu tive na loja lá do Reató em Manaus, é uma loja que não fica devendo para ninguém. Uma loja linda, com tudo. Uma loja gigantesca, por sinal, né, que você não tem em São Paulo. Então, eu acho que os fabricantes também se movimentaram, o varejo regional percebeu que os consumidores estão em busca de produtos melhores, mais sofisticados, mais caros. E eu acho que é uma combinação de coisas. E aí você consegue manter o teu consumidor na tua aba, né, na aba da tua saia. Aliás, uma coisa que eu descobri, quer dizer, não existe segredo, né? Chega um fornecedor, qualquer um, né? Seja Galderma, vou fazer uma ação que é única com você. Você fez aquela única, deu certo, passa para todo mundo.
É natural. Claro que é. Entende? Única no dia, né? Ela é única, a exclusividade se dá porque ela precisa de você. E você lança aquilo. Do momento que lançou, até é mais fácil. O cara diz, olha, lancei na Drogasil lá, multiplicou por 3. O cara abre o olho e faz também. Né? E, na verdade, é isso. Quer dizer, a competição leva a isso. Né? E isso também leva... Ó, deu certo em São Paulo, vai dar certo em Porto Alegre, vai dar certo em Curitiba e mais, né? Perfeito. Eu queria pedir uma salva de palmas. Cláudio, para o Eduardo.